o trabalho de uma imobiliária de sucesso. Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Dalto, vamos ver se você sabe quem vai ser o nosso convidado de hoje aqui no podcast. O nosso convidado de hoje é diretor da Bento Lar Imóveis, uma empresa com 15 anos de atuação no mercado da Zona Norte. Além de ser corretor de imóveis, ele é formado em Direito e possui pós-graduação em Direito Imobiliário. É jovem e já acumula uma vasta gama de experiências que contribuíram significativamente para o seu crescimento profissional. Possui tanto conhecimento técnico quanto a prática. Graças à sua atuação diversificada à frente da sua imobiliária, onde desempenha diversas funções, especialmente a de corretor de imóveis. Desde os 13 anos, quando cuidava das lojas de seu pai, no Brás e no Bom Retiro, aprendeu a lidar com todo tipo de pessoas. Essa vivência proporcionou-lhe uma visão ampla, perspectivas de clientes, funcionários e outros empresários. Como resultado, desenvolveu um excelente relacionamento com clientes, empresários, locatários e proprietários. Você sabe quem é? É isso aí, Fabi. Mais uma vez juntos aqui no SP Imóvel Cast, com um convidado super especial. E você sabe que eu estou no mercado imobiliário há muitos anos. E só com o portal, né? Estamos aí com 21 anos de portal. Venho antes no mercado imobiliário. E o que a gente sempre fez é conquistar clientes e ganhar amigos. Mas com o nosso convidado de hoje foi um pouquinho diferente. Eu tive um amigo primeiro e depois ele se tornou um parceiro, um cliente nosso. Hoje um grande especialista em direito imobiliário, um amigo acima de tudo, não só na parte de negócios, mas um amigo particular também. Tenho muita admiração pela forma de gestão. A gente sempre troca muita figurinha. Vai falar de cotidiano, de família. Daqui a pouco a gente está falando de negócios de imobiliário, de investimento em imóveis. E assim é uma grande amizade que eu tenho com... Marcos Bento, seja bem-vindo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras aí carinhosas. A Fabi falando, parece que passa um filme na minha cabeça. Sabe? A vida nos traz. Meu pai me trouxe muitas obrigações, mas também com isso a gente acaba recebendo uma carga forte de responsabilidade. E o mais importante é aprender a se virar em várias situações, né? Não é meio engessado. Sendo engessado, você fica ali. Então, você tem que procurar meios de conquistar saídas aí para as mais difíceis situações que aparecem no dia a dia. Ainda mais para o empreendedor, né? É verdade. Esse é o caminho do empreendedor. E o Dalton é verdade. Ele é um amigo de longa data e... Quando as pessoas falam, nós temos que nos cercar de pessoas boas, de pessoas fortes no meio, sabe? No network. A gente, felizmente, tem uma rama de amizades boas, tem um hall de amigos bons e isso só acrescenta para nossa vida. Eu queria completar, porque eu não falei da onde veio a nossa amizade. Nós fizemos faculdade de Direito juntos. A turma da virada do milênio, 2000, né? É verdade. Nos formamos em 2000, fizemos faculdade de Direito
Eu acabei fugindo do direito, indo para a área de propaganda, publicidade, que é o portal. Mantive no mercado imobiliário, como sempre, mas fui. Já o doutor Marcos honrou a camisa do advogado e é um especialista, um advogado excelente e principalmente no direito imobiliário. Agregamos É isso aí. Direito à imobiliária hoje também, junto com E nossos clientes, né? Sim. Dentro Então é Dr. Marcos, né? Para mim é Marcos. Dr. Meu Marcos, amigo, né? como que surgiu, então, o mercado imobiliário? Eu comecei administrando alguns imóveis do meu pai, começou com o sogro, alguns amigos mais próximos. Sempre trabalhei como advogado, então pintava muito despejo. Geralmente, quando faz o despejo, acabava o imóvel ficando para nós cuidarmos, que tem que fazer o contrato de novo. E quando eu me vi, eu estava no meio. Eu adoro o comércio, eu sou do comércio. Quando me vi, eu já estava nesse meio de imobiliária, sabe? Na introdução, eu falei, né, que você, desde cedo, dos 13 anos, você aprendeu a lidar com todo tipo de gente. Desde o cliente, do proprietário, do locador, locatário. Isso daí ajudou te deu bagagem hoje com a imobiliária. Ajudou bastante, porque a gente conhecia todo tipo de gente e tinha que entrar na mente deles, saber o que eles queriam, resolver problemas. Então, isso só trouxe bagagem, né? E hoje facilita um pouco. Lógico que a gente sempre disciplina, foco, estudo, sempre, nunca para de estudar, nunca para. E isso ajudava bastante. E uma coisa que a gente, além de trabalhar durante o dia no comércio, à noite os funcionários iam embora. E o meu pai nos pegava à noite para separar, fazer inventário, contar mercadoria para o outro dia, preparar o que estava faltando, separar cheque predatado. Na época tinha muito cheque, né? Hoje não tem mais. Então, isso tudo nos deu uma bagagem muito forte. E me acostumou a trabalhar muito. Então, a gente trabalha muito e não sei reclamar. Hoje eu me pego, tô trabalhando um sábado até essa hora. Sim, mas de boa. Eu levo numa boa, consigo. Eu vejo frutos, então dá certo, entendeu? Sim. Com certeza. Essa é a ideia. E o mercado imobiliário é isso, né? Muitas vezes não tem hora, né? O mercado imobiliário, além de não ter hora, é aquilo. É foco, é persistência, você precisa mesmo. Inclusive, uma coisa que é um diferencial da nossa imobiliária é a resposta rápida ao cliente. Eu sentia que muita gente queria informações sobre um determinado tipo de imóvel, ligava, a pessoa da recepção recebia o contato, passava para o corretor, para depois passar para o corretor ligar de volta para o interessado. Isso às vezes demorava, às vezes não chegava no corretor o recado. E você, quando tem um chamado, um lead, não dá para desperdiçar. Então, hoje eu instituí na minha, lá na imobiliária, que todas as pessoas que atendem o telefone já têm todas as informações sobre os imóveis na mão. A pessoa ligou, ela já fica sabendo pelo menos as informações principais, número de como é o lazer do condomínio, o número de dormitórios, o endereço. Isso aí tem feito a diferença. A gente não perde tanto... Atendimento imediato. Atendimento imediato. Pelo menos o primeiro. Lógico que mais aprofundado é o corretor que vai dar. Depois. Mas primeira coisa é isso. E você notou uma grande diferença quando você mudou a estratégia para fazer o atendimento mais rápido. Sim, lógico. Saiu na frente. Inclusive, essa pessoa que dá o atendimento, que dá as informações, já fica com a agenda linkada. Se a pessoa interessada quiser, já pode até marcar uma visita direto, entendeu? E qual a importância da otimização do tempo do corretor de imóvel? O corretor de imóvel, por ser uma profissão, é um autônomo, evidentemente, ele é o dono do tempo dele. Mas ele tem que usar isso em benefício dele e não em prejuízo dele, tá? Por quê? Hoje em dia, o corretor, ele não trabalha, a agenda do corretor não é às 9 às 10, visita às 9 às 10, às 11 ao meio-dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Ou em um dia ou outro ele pode ter essa agenda cheia, mas não são todos os dias. Ele tem na semana uns 2 dias que tem a manhã livre ou apenas uma visita de manhã. E aí, nessas horas, ele não pode pegar essas horas vagas que ele tem e pôr a conversa do grupo da família em dia no WhatsApp. Ele tem que chegar e investir nele, no banco de dados da cabeça dele.
tá? É isso que precisa. Conhecer imóvel, porque pesquisar imóveis, porque nunca é demais. Imagina que maravilha seria um corretor que vai mostrar um imóvel e ele se prepara para essa visita. Ele se prepara como? Ele leva outros 3 na cabeça, em mente, similares àquele. A pessoa viu o imóvel, eu achei a cozinha meio pequena. Olha, nesses 3, certamente, que ele já se preparou antes, vai ter uma cozinha melhor para ele, maior para ele mostrar, para apresentar. Sim. Ou se a pessoa fala, essa rua é muito movimentada, essa avenida, não sei se meus filhos aqui não é perigoso, embora o condomínio é fechado, com certeza nessa prévia dele, nessa pesquisa, nessa ideia prévia dele, ele vai ter um outro que tenha uma rua mais tranquila para oferecer. Entendeu? Ou seja, nesse tempo livre que ele vai ter nesses intervalos, que nem sempre existe uma rotina exata de um corretor, ele vai estar se preparando melhor para um atendimento, ao invés de ficar no entretenimento de um Instagram, do Facebook, ele estar estudando para fazer um atendimento de excelência e já linkar outros imóveis, outros ganchos para fazer um atendimento para o cliente perfeito, né? Sim. E não perder aquele negócio, exceto vai mostrar apenas aquele imóvel e não, ele se preparou para aquilo. Sim, porque é uma perda de tempo. Você sai da sua casa, você tá gastando, ali para isso. Você já saiu, já se preparou, já veio. Aí fica lá, vai ficar pondo em dia o grupo da família, mensagem, ou não só da família, ele tem que ter o momento da família dele, mas não na hora do trabalho, ele tem que se dedicar a isso. Gente, tem que ter trabalho, tem que ter muita inspiração e transpiração, senão não sai nada, não tem jeito. O único lugar que o trabalho, o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, entendeu? Do resto é bem diferente, nós temos que batalhar para conseguir chegar lá. Sim. E aí quando o corretor tem isso em mente, ele já começa a ouvir muito menos aquela frase. Gostou do imóvel? Gostei, mas tem outro para me indicar, para me mostrar? Ele começa a ouvir menos isso e começa a ouvir mais. Opa, alguém que precisa de documento, entendeu? Sim. Ele tem que saber o que o cliente quer. Ele tem que conversar com o cliente. O tamanho da família, se ele tem pet, se tem alguém, parente morando junto ou não. Quanto mais ele souber da vida do comprador, mais ele vai ter subsídios para achar o que a pessoa quer. Ou seja, trabalhar com mais perguntas do que ficar falando aleatoriamente, né? Sim. Utilizar perguntas técnicas para que ele entenda e crie um diagnóstico em cima daquele cliente, entenda a necessidade daquela família e oferecer o imóvel exato. Para saber o que o cara quer, senão fica... Não adianta, perde tempo, perde gasolina, perde estacionamento, perde tempo. O tempo é sagrado. E o cliente não vai querer perder tempo de novo com aquele corretor. Vai. E outro, o cliente foi em 3 que já não é o que ele queria, ele não vai mais. Não vai mais, vai já escolher vai outro corretor. Outro, não tem jeito. Porque aquele corretor não está estudando o que realmente o cliente precisa. Por isso que corretor tem que conhecer imóvel também, né? Tem que conhecer, a base não acha que é na cabeça. Tem coisa que não dá para ficar pesquisando. Esse negócio de conhecer o imóvel junto com o comprador é um absurdo. Não dá. E se ele não conhece o imóvel, pelo menos chegue uns 30 minutos antes, conheça o imóvel e a hora que o comprador chega no imóvel, caso vocês marquem uma visita ali na frente do imóvel, ele já conheceu, já sabe um pouco mais os detalhes e não entre no imóvel conhecendo junto. Nossa, que demais, hein? Isso é péssimo para o corretor de imóveis. Eu costumo brincar, o corretor de imóveis ele não é um abridor de portas. Ele não vai só abrir a porta e ficar sabendo o que tem lá dentro ou mostrar para a pessoa. Ele vai apresentar aquilo lá. Então, como que você apresenta a namorada para sua mãe, entendeu? Ou um amigo para o outro, entendeu? Tem que ter uma introdução. Tem muita pessoa que é tímida hoje. Então, não adianta o cara chegar lá só falar nossa, que tragédia no sul, né? Não. Ele tendo essas informações na cabeça, a pessoa já quebra o gelo, já a relação fica mais fácil. E hoje em dia, a coisa mais difícil a coisa mais que tem é você ter uma pessoa querendo comprar alguma coisa. Você tem muito produto para oferecer. A hora que você tem a pessoa querendo comprar, você tem que saber utilizá-la. Não dá para você desperdiçá-la. Entendeu? Essa é a ideia com relação aos corretores. E quem faz isso se dá bem, acaba dando certo, se organiza. É isso, precisa se organizar. Sim. A Bentolar tem 15 anos de atuação aqui na Zona Norte, certo? Sim. O
O que ela faz? Quais são os ramos de atuação dela? Hoje, venda e compra, administração são os carros-chefes, né? Como os das imobiliárias em geral, mas a gente também tem outros meios de ganhar grana, de ir atrás, que é a avaliação de imóveis, captação em leilão. Hoje em dia nós já oferecemos esse serviço para muitos clientes. Tem imóvel bom que você acha no leilão e você oferece. E como o preço realmente é considerável, vale a pena. Você não perde tempo com isso, vale a pena. Então a gente cuida de doação, testamento, faz de tudo. Regularização de documentação. Você vê, às vezes tem um imóvel que está sem documentação, que está sendo vendido por um preço lá embaixo. E quando você vai ver, não é tão complicado assim. Para um leigo para um especialista não. Então, para um investidor, vai comprar, interessa para ele. Já está na margem dele. E ainda, com certeza, dá lucro. Então, vale a pena. Ou seja, o corretor, ele cria a oportunidade. Não é que ele tem que esperar o interessado vir até ele pedindo. Ele cria uma oportunidade e oferece, né? Faz um ativo. É bem diferente, né? Tem um leque de opções para a pessoa. Eu estou vendo aqui um imóvel, opa, tem um investidor lá. Eu levo, eu não preciso esperar ali de chegar no meu colo. Eu levo a oportunidade para o investidor, ou para quem seja, ou às vezes para o próprio inquilino que mora no imóvel. Às vezes você consegue vender, ele está pagando às vezes um aluguel, onde ele cria uma situação de financiamento, estuda e fala, olha, se você pagar aqui R$500 a mais, você compra esse imóvel. Você está criando uma oportunidade. E o inquilino fala, ele não enxergava isso. E aí ele se torna a enxergar. Porque ele vai pagar aluguel durante 10, 20 anos e não vai ter o imóvel. E ali cria um financiamento, pagando um pouquinho mais, ou se entrando numa categoria Minha Casa Minha Vida, não sei. E aí, então, assim, os corretores têm que ter essa pegada de criar oportunidades e levar até os clientes que vocês já têm, às vezes, na pasta. Já tem. E a importância dos investidores hoje. Um investidor é sabido que, em média, um investidor compra um imóvel a cada 1 ano e meio, mais ou menos. Poxa, lógico que não é de um mês para o outro, mas ao longo da vida, 15 anos no mercado, 20 anos no mercado, você tendo hoje um leque de 15, 20 investidores, de 15 investidores, você já se garante um imóvel por mês vendido. Você consegue vender 12 por ano. Qual vai ser o trabalho? Garimpar imóveis que sejam em condições de investidor. Então, porque hoje a gente tem gente que fala, você não tem nada aí de moleza. Então, é muito mais fácil, você já tem a pessoa com o dinheiro, falta só aparecer o imóvel. E imóvel, tem os portais aí que tem milhões oferecendo, tem a rua, tem tudo. Então, é isso, a ideia é manter sempre um ótimo relacionamento com investidores, porque eles nos garantem aí nada, 10 imóveis por ano vendidos, então isso faz uma diferença danada. E aí criar uma relação maior com os proprietários, que eu vejo muito proprietário abandonado aí, e às vezes eles estão ali propensos a receber uma baita oferta, muito abaixo às vezes de mercado, eles estão querendo vender a casa, mas nenhum corretor liga para proprietário. Então também é uma questão as relações, né? Com tanto compradores, investidores, principalmente, eu vou falar que é no mesmo nível com proprietários, porque é a mercadoria a ser vendida. Às vezes os funcionários ligam para um proprietário, esse imóvel está disponível, eu gostaria de mostrá-lo. Não, já vendeu. Você perguntou para a pessoa, para o proprietário, se ele não tem outro? Não me atentei. Pô, é uma pergunta-chave, é a próxima pergunta, é tão importante como dar um bom dia, entendeu? Tem outro? Eu tenho um, tá vagando ali, tá saindo, tá desocupando. Não é sempre, às vezes não, mas faz a obrigação mínima. Tem algum outro? Tenho. E geralmente, às vezes dá certo. É que muitas vezes fica só engessado, Ou conhece alguém que tenha? A minha irmã está vendendo. Pronto, me dá o telefone da sua irmã. A gente só faz isso da vida, então vamos nos dedicar que vale a pena. Isso é importante. Abrir um pouco o leque, né? Então, assim, o trabalho da imobiliária vai muito além de administrar os imóveis da locação e de compra, né? Da venda. Vai muito além. Compra, venda e administração. Tem tudo isso. Uma esteira de negócio dentro do imobiliário. Quem tem imóvel quer fazer um testamento, entendeu? Lógico, não o corretor, mas aí eu já como advogado. Mas a imobiliária em si oferece. Toda imobiliária tem um jurídico. Sim. Entendeu? Avaliação tem de tudo. Então, você vai pegando um pouco de cada lado e vai se virando, né? Sim.
Tem a parte de locação também lá na imobiliária? Vocês fazem a parte da administração dos imóveis? Tem parte de locação. A gente recebe tanto os imóveis para alugar, como o que tem pintado também são clientes com um contrato pela metade. Na metade nos procuram para cuidar. A princípio, parece que é uma boa para eles. A pessoa veio me procurar, eu já aluguei, faço um contratinho ali no Dr. Google e tá resolvido. Só que os contratos que ficam disponíveis hoje pela internet, os modelões, né? Eles não são suficientes, não cobrem todas as possibilidades de dar problema. Fazendo uma coisa por um especialista já tem chance de dar problema, imagina um modelão que fica um monte de brecha. Então, aparece lá o proprietário, olha, meu contrato era de 12 meses e ele já está a 15. Você está pego. Se ele quiser ficar no seu imóvel por 5 anos, você não consegue pegá-lo de volta. Entendeu? Eu até ouvi um dia um podcast aqui de vocês sobre isso. Foi interessante. A gente grava bastante sobre locação. É o Marcel que grava aqui com a gente. E tem bastante comentário. Surge muita dúvida. A locação é um assunto que rende muita dúvida mesmo. Entendi. Eu costumo brincar. Às vezes o cara é um excelente engenheiro agrônomo, mas na parte de uma locação, coitado, ele tá perdido e pior que caem. Às vezes eles me trazem verdadeiras bombas relógio. Tá? Porque é aquilo que você comentou, né? A pessoa joga lá no Google e acha que todo mundo pode sair fazendo, né? Aí que dá o problema. E sem contar que o locatário tem o telefone do proprietário. Se tá tendo um vazamento no quarto dele 1h e ele tá acordado por esse vazamento, ele não vai aguardar o outro dia para ligar. Se a casa nem é dele, ele tá sem dormir, ele vai acordar o proprietário 1h para avisá-lo. Ou vai mandar aquelas mensagens de WhatsApp 10 pequenas, sabe? Curtas, só para acordar o cara. Então, isso aí já tira a paz. Outro problema grande que os proprietários nos trazem. Ai, doutor, ele descobriu minha conta. E ele põe dinheiro picado. Eu nem sei que eu recebi. Às vezes eu conto com os R$2.000 no dia 20. Ele já pôs 713 no dia 6 e depósito de caixa eletrônico. Sem nome, sem nada. Eu tô saindo numa gripe agora. Procure uma imobiliária. Não se meta em fazer direto. Não. É um grande erro. Às vezes já até recebeu e tá nessa daí. Procura uma imobiliária indicada também, ou que tem uma tradição no mercado. Também não é qualquer imobiliária ou qualquer corretor que vai saber fazer uma boa administração. Veja se tem um jurídico, não precisa ser próprio, mas se o contrato de administração oferece um jurídico, são sempre sugestões que eu passo aqui para amigos, para clientes, para que procure sempre imobiliária. Não vale a pena economizar lá seus 6% a 10%, que são a comissão que a imobiliária cobra para administrar, que fala, só vai gerar boleto. Não, tem um monte de coisa. E quando dá o problema, se agradece a Deus, que é como se fosse meio que um seguro, né? Vale muito a pena contratar um especialista, uma imobiliária, que você tem indicação, que tem a tradição, que trabalhe seriamente. A Bentolar, tá aí uma boa indicação. Doutor, fazemos o possível. Você comentou aqui do contrato no Google. Tem alguma recomendação que deve constar no contrato? Na verdade... residencial, né? Na verdade, seria tem um padrão, várias. Tem que se preocupar com relação ao tempo do contrato, sabe? Tem jeito de você adequar a lei. Por exemplo, o contrato, eu queria alugar por 15 meses, mas se você fizer um contrato que são menos de 30, você fica refém do inquilino, digo na pessoa do proprietário. Mas dá, por outro lado, para fazer um contrato de 30 meses, com uma cláusula que se sair no 15º, ou a partir de então, não haverá multa, ou desde que avise com antecedência, para dar tempo de alugar para um próximo. Então, a gente tenta buscar, dependendo da necessidade de cada um, adequar, né, o que está no papel lá, sabe? Mas também tem que contar muito com o bom senso das pessoas. Hoje em dia, a pessoa não adianta querer milagre. 2 outros problemas grandes, do proprietário direto com o inquilino. O inquilino paga 3, 4 dias depois direto na conta dele. Ele tem o número da conta do proprietário, ele paga o aluguel sem a multa.
O proprietário, por sua vez, não vai entrar com uma ação por 200, 300 reais de multa. O molho sai mais caro que o peixe, então ele deixa para lá. Só que é ruim ficar engolindo sapo, por engolir sapo e pelo dinheiro também. Já quando tem o boleto lá, sagrado, tudo bem, se a pessoa esqueceu um dia, um mês, nós não vamos cobrar. Eu até converso com o proprietário, ele esqueceu, ele paga religiosamente bem, não tem porquê não dar essa oportunidade para ele. Mas não pode virar uma frequência. E quando o inquilino descobre a conta do proprietário, ou até a nossa conta, parece uma coisa. Não é que é de propósito, mas eles põem quando querem, põem picado, e para achar é um caos. Sem multa. Sem multa e sem acha, nada. pode fazer como quiser, né? Contrato proprietário direto inquilino, vistoria, dá pau sempre. Chegou na hora de devolver, é o inquilino dizendo que já... É o locatário, né? O nome correto, mas a gente fala inquilino para familiarizar. É o locatário dizendo que o imóvel não estava daquele jeito quando ele o recebeu, o proprietário jurando que estava, tem um imóvel meio detonado em alguns casos, e você não tem como provar, vira um rolo danado. Então, geralmente sai muito caro esse contato direto aí. E eu acho que o problema também que posso me lembrar, que é um grande documentação falsa. Às vezes aparece RG falso. Porque o proprietário, como eu falei, às vezes ele é um exímio engenheiro, mas de documentação ele não é a praia dele, não manja. Então ele acaba pegando e caindo em documento falso, aí a pessoa não paga, não tem de quem cobrar. Ele até ganha ação, mas não leva. Fiador profissional, hoje em dia tem bastante no mercado. Fiador profissional dá muito trabalho. E a gente, só os anos de experiência, vão nos fazendo bater o olho e falar, isso aí é roubado, é fria. Já dá para perceber. Lógico que eu não condeno ninguém só à primeira vista. Mas você pega uma documentação de... Às vezes a gente tem a nossa relação de documentos. Eu quero extrato bancário, holerite, carteira assinada ou não. E, de repente, a pessoa me traz o título de eleitor do fiador, a matrícula. A matrícula é a gente que tira, nós tiramos, nunca confio na deles. Mas eles me trazem matrícula, traz título de eleitor, declaração do IR. Eu não pedi declaração do IR a princípio. Entendeu? Que é um kit pronto. Que você vê aquilo, já tem rolo. Já desconfia. Já. Outra coisa, a matrícula, você pega um imóvel, ele foi vendido 3 vezes nos últimos 4 anos. Pode ser normal? Pode. Mas eu já liga um radar. Liga o radar e fala, vamos nos dedicar mais a isso para ver se não é uma roubada, se não pode ser uma roubada. Imóvel, ou pessoa muito nova com imóvel. A pessoa tem 22 anos e já tem imóvel e já está oferecendo para outros como garantia. A gente sabe. Lógico, hoje em dia tem os influencers que são novos, né? Eles conseguem adquirir bens também, patrimônio novos. Não é nem preconceito. Mas, via de regra, se você olhar o número de proprietários de imóveis no estado de São Paulo ou no Brasil hoje, são maiores de 30 anos. A pessoa trabalha alguns anos para conseguir aquele seu imóvel. Então, você pega uma pessoa que acabou de comprar, já saiu dando a relação de parentesco. Às vezes, o que ele é seu exatamente? É meu primo, ou meu tio, irmão da sua mãe ou irmão do seu pai. Ele é amigo, considera o tio. Sabe? Ninguém daí no fim você vê que é um conhecido. No fim você fala, ninguém dá um imóvel como garantia para o outro para um conhecido. Não pode. Então, são esses detalhes aí que às vezes uma pessoa que não é da área, não é especialista, acaba passando e no final estoura a bomba, acaba não recebendo e não tem o que fazer. Então, tudo isso que você está falando, eu já trabalhei no mercado de locação antes mesmo do portal, tudo que você está falando não são exceções. Não é que aconteceu uma vez na sua imobiliária. Não. Isso acontece com grande frequência. Vocês já têm a experiência de pegar isso rápido e fazer uma investigação mais profunda, onde o exemplo que você deu, um dentista, que é um cara super inteligente, mas ele não é o dia a dia dele. Às vezes ele quer economizar um pouquinho, não vale a pena. Coloque como imobiliária que já tem esse conhecimento, essas técnicas. Né? É verdade. Outra coisa também, com relação ao seguro incêndio, é uma coisa que parece que ninguém dá muita bola, mas é muito importante, importantíssimo. A obrigação de pagar o seguro, estando no contrato, é do locatário.
tá? A gente geralmente põe. Mas o valor não é absurdo. Por exemplo, para uma casa de R$ 1.500, R$ 1.700, é R$ 170 se a pessoa paga, aproximadamente, eu não sei de cabeça, por ano, não por mês. E isso resolve uma dor de cabeça para os dois incomensurável. Por quê? Eu já tive caso, uma proprietária me procurou, morava um casal e eles brigaram, eles trabalhavam com artes cênicas, com teatro. E ele tinha um cenário do lado de fora, com lantejola, pano, cenário de teatro. Eis que eles brigaram e um deles pôs fogo naquilo de raiva. O fogo subiu, pegou na madeira, queimou o telhado inteiro, queimou a casa inteira da mulher. Foi em Osasco, eu lembro até hoje. Não era sua cliente? Ela a proprietária veio me procurar para cobrar o casal. Não era. Não era sua cliente. Cobramos, ganhamos, mas se a pessoa não tem dinheiro nem para pagar se ela mora de aluguel, supõe-se que ela já não tem uma casa própria. E aí esse casal não tinha bens, nós ganhamos, mas não levamos. Não deu nada certo, ela ficou com prejuízo. Você vê, por causa de uma besteira, de um valor ínfimo, vamos dizer assim, e principalmente por causa de ter lembrado de incluir isso no contrato. Que o proprietário às vezes esquece, passa batido, não sabe nem que tem. Então faz uma diferença danada. Já o ano passado, temos uma casa aqui na Cachoeirinha, pegou fogo também. Essa mulher, eu tenho até os prints da tela, ela xingando que ela não concordava em pagar seguro incêndio. Pegou fogo na casa. Ela ligou geladeira, micro-ondas, o fogão era só o start, mas estava tudo ligado tudo junto numa tomada. Os bombeiros no laudo falaram, a causa aqui, foi isso. Pegou fogo na casa. Pois bem, eles pagaram toda a reforma, indenizaram até os objetos dela, televisão, geladeira, e ela ainda ganhou, acho que 1 ou 2 meses de salário, porque ela ficou sem ter onde ficar. De aluguel. 1 ou 2 meses de aluguel. O seguro cobriu tudo. Tá vendo? Então, faz uma diferença danada. E o gozado é que esse ano, em janeiro, foi a renovação do contrato dela. Nós colocamos o boleto seguro incêndio. Aí ninguém falou nada. Tá vendo a importância de pagar? É muito importante isso. Parece e é um valor baixo. E eu entendo que realmente tem que ser uma obrigação do inquilino, porque se ocorrer algo, foi o inquilino que fez acontecer ele tá o incêndio. Usando, a guarda da casa é dele. Exatamente. Então, entendo, é um valor baixo e tem que ser uma praxe, uma técnica normal da imobiliária a colocar isso aí no contrato. Sim. Doutor, uma das dúvidas que surgem muito aqui no nosso canal é referente à ação de despejo. Com quanto tempo de atraso pode ocorrer a ação de despejo? A ação de despejo, ela... Até no primeiro mês de atraso, atrasou um dia, pode entrar com despejo. Mas não vale a pena. Também tem custas. Então, o que vale a pena fazer? A imobiliária tem que ser muito diligente na cobrança. Não dá para ficar só mandando mensagem no WhatsApp. Seu boleto, não identificamos o pagamento do seu boleto. Lógico, o cara não pagou. Liga pro cara. Liga pro inquilino. Tenta ir lá. Não é cobrança vexatória, não. Mas é uma cobrança persistente. O inquilino tem que se informar. Até porque às vezes ele fala, não, meu salário atrasou esse mês, mas eu vou receber dia tal e já vai ser pago. Pronto. Tem uns que não dão nem resposta. Vai lá, vai conversar, toca o interfone. A cobrança que é o segredo disso. Isso reduz em muito tempo reduz em muito o número de ações de despejo do escritório. Sabe? A gente acaba não tendo tantas porque a cobrança, quando ela é eficiente, não sobra para isso. Tem até casos com o fiador que a gente vai atrás do fiador na hora. Tem gente que prefere esperar acumular uma dívida para tentar querer tomar casa do fiador futuramente. Não é o caso. Leva a situação ruim para o fiador. Geralmente um fiador de verdade, ele é o padrinho, ou ele é o tio da pessoa, ou ele é o irmão. Sabe? O fiador, sabendo que está em atraso, ele já vai direto lá no inquilino. E aí? É minha casa que está na reta. Vai sair ou vai pagar essa bendito aí? Entendeu? Ou seja, a imobiliária também ser ágil nas cobranças de forma firme, não ficar mandando no primeiro, no segundo, terceiro mês, cobrancinha no WhatsApp ou cartinha. Ou seja, tem que ser ágil na cobrança, ir atrás do fiador, ou ir atrás até, às vezes, de um parente do inquilino lá para falar, olha,
estamos com uma dívida, Nos a gente ajude, precisa... ajude o seu parente aí. Vamos resolver esse caso aqui, ou, sei lá, saia do imóvel, algo assim. Porque aí resolve muito mais fácil. E tem casos que não tem jeito, aí é despejo mesmo. A pessoa não tá pagando, tá em péssima fase, que isso aí todo mundo, né? Ninguém tá livre, a gente passa por... Ninguém ganha e ganha, todo mundo perde e ganha. Então tem fases na vida que é difícil. Mas, quando você tá meio desanimado, olha para trás. Você já recebeu tantas bênçãos ao longo da vida, tantas vitórias. Então você usa isso também para continuar seguindo. E quando a pessoa tá mal, o inquilino tá mal mesmo, que não tem jeito, entra com o despejo. Vai fazer o quê? A gente mete o pau, entendeu? Sim. E o despejo tem duas modalidades. Tem a ação com liminar, quando o contrato de locação não tem garantia, nem depósito, nem fiador, nem seguro-fiança, é possível você entrar e pedir liminar. O que é isso? O juiz decreta o despejo antes de ouvir a outra parte. Para isso, você tem que depositar em juízo, junto com a distribuição da ação, 3 aluguéis, o valor equivalente à caução de 3 aluguéis. Por quê? Caso você esteja mentindo, caso algum dano para o inquilino, se ele atrasou, realmente não tem porquê. Mas caso seja uma mentira, ele fica gritando gol do Santos, meia-noite, eu não aguento mais, vou entrar com essa historinha que ele não pagou e vou meter o pau nele. Esse valor serve de início de indenização para ele. E ainda o inquilino ainda tem o direito de entrar com uma ação de perdas e danos contra o proprietário inconsequente. Então tem que usar essa ferramenta na hora certa, entendeu? Se é verdade, não está pagando aluguel, tem essa ferramenta. E outro subterfúgio que nós usamos muito, que é legal até, o inquilino tem um depósito de 3 aluguéis. Hoje em dia, num contrato de apartamento, 1 aluguel mais o condomínio, 2 meses já estourou a garantia dele. Passa a ser um contrato sem garantia. Então, nós temos informado, explicado ao juiz que a garantia dele já foi coberta pelos aluguéis em aberto e os juízes têm dado a liminar também. Ou seja, o prazo são 15 dias para desocupar, mas em 2, 3 meses o inquilino já está fora, geralmente. Tá? É regra, gente. Tem exceção, tem juiz que acaba não analisando com tanta rapidez e tem fase também. Às vezes o juiz tá em férias, demora um pouco mais. Mas a regra, a gente consegue sair rápido. Agora, esse é um modelo de despejo por falta de pagamento com liminar. Com liminar. E existe sem liminar, sem dar essa caução? Porque às vezes o proprietário tá meio apertado, não teria esse dinheiro. Como seria esse outro procedimento? Sem liminar é o rito ordinário. Entra com a ação, a pessoa será intimada, tem 15 dias úteis para apresentar a resposta, depois o proprietário tem mais 10 dias úteis para apresentar a réplica, depois, se for o caso, marca uma audiência para oitiva de testemunhas ou não, geralmente no despejo não, o juiz já vê que falta documentação e já decreta o despejo. Mas acaba demorando muito isso aí, mais. Tá? E se o jurídico da imobiliária não for diligente, não ficar em cima, demora mais ainda. Porque às vezes pinta um documento novo no processo, o juiz fala, manifeste-se a imobiliária em 15 dias. São 15 dias úteis, dá 1 mês. Se o jurídico deixar para se manifestar no 15º dia útil, ele perdeu mais 1 mês, o proprietário já pagou mais 1 mês de condomínio, ou não pagou e teve seu nome sujo, que o condomínio suja o nome, né? E está no nome do proprietário. E lembrando que essa caução que o proprietário dá no jurídico, no caso da liminar, ela no final ela retorna para o proprietário. Então não é um dinheiro que ele está perdendo desses 3 meses. Ele vai ter a restituição, isso aí. Só é uma garantia ao inquilino, me corrija aí, de mesmo. Que o processo se ande mais rápido porque tem essa garantia, esse valor que vai ser restituído para o proprietário, caso esteja realmente com despejo por falta de pagamento em atraso. Depois da sentença, realmente confirmou que os aluguéis não foram pagos lá atrás, devolve o dinheiro pro proprietário, essas 3 meses de caução. Ou seja, a liminar é muito mais vantajosa, por mais que o proprietário se aperte um pouco, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Tem gente que nos procura com um despejo rolando há 2 anos, entendeu? Do rito ordinário normal. E como que você vai fazer isso? E aí já tá no meio, não dá para voltar atrás, aí é seguir. Mas ainda assim tem que ser diligente, tem que ficar em cima.
E por que os proprietários reclamam da demora do despejo? Basicamente por isso. O jurídico tem que ser diligente, tem que ser rápido, não dá para ficar demorando. Então, o juiz pediu alguma coisa, tenta responder em 2 dias. São petições curtas, não é uma inicial que você tem que desenvolver. Então, fazendo isso, até o juiz ver que você está com aquela pressa danada, ajuda. Se está demorando, vai lá, o jurídico, né, da imobiliária, é aí que precisa. E outra também, entrou com despejo, ainda assim, vai falando com o inquilino. Ele também não está confortável, ele sabe que a qualquer hora vai chegar o caminhão na casa dele. Sim. Entendeu? E aí, eu passo até um recado para os inquilinos. Nunca deixe chegar o caminhão na sua porta. Sabe? Vou pagar para ver até o final. Chegou o caminhão na sua porta, é vexatório. Tem proprietário que ainda, e não é errado, ele faz questão de mandar o advogado, o estagiário, o oficial de justiça, pede o reforço policial, vai reforço policial, pede ordem de arrombamento, caso vai o chaveiro, fica disponível, vai mais o motorista do caminhão, mais 3 ajudantes. Quando você vê, você está sendo despejado, é um pior momento da sua vida, um dos piores, e tem 10 estranhos na sua casa mexendo, guardando suas roupas íntimas, guardando seus talheres sagrados, guardando uma cadeira onde sua avó sentava, que você tem de lembrança. Então, é muito invasivo, é muito... É duro fazer despejo, dá dó. Triste. Sabe? Às vezes o inquilino, os filhos dele vendo aquilo e perguntando, pai, mas quem é essa turma? Por que eles estão mexendo aqui na nossa casa? É muito triste. Então, nunca deixe chegar. Sem contar que depois você fica com o nome pendurado, né? Você vai querer alugar com outra imobiliária, a primeira coisa que eles puxam, você demorou, teve despejo. Tô fora, não quero nem pintado de ouro. Olha, eu já participei uma vez de um despejo nesse nível e ninguém tem mais o carinho de tirar o seu móvel com cuidado. Eles jogam no caminhão. De qualquer jeito. Porque vai para um depósito. Tem pressa e não é dele. Não fica passando plástico bolha na cadeira. Dá dó, mas infelizmente... A sugestão é que o inquilino saia antes de que tudo isso aconteça. Né? É bem melhor. Porque vai acontecer... É isso que eu ia perguntar. Qual seria a sugestão para o inquilino nessa... Saiu a sentença, procura o proprietário, a imobiliária, já propõe um acordo, eu vou sair tal dia e pronto, vamos, já perdeu. Tem hora, eu costumo de vez em quando, nas cobranças, a falar com os meus inquilinos, se eu entrar com despejo, você tá ferrado, você vai se dar mal. Mas eu não tenho para onde ir. E se o caminhão parasse aqui hoje, agora? Para onde você iria? Você teria que sair, você não iria dormir aqui essa noite, tá? E aí ele... entende. Ele começa a entender, pôr na realidade. Porque chega a polícia, arranca ele com família e tudo. Tem o chaveiro. Ele não tá aí lá. Ou às vezes a pessoa sai, ele foge. No dia do despejo, ele sabe o dia? Ele vaza, sai de lá. Então vai chaveiro, abre a porta. Não, ele vai e deixa as coisas. Ele se esconde, pensando que vão bater na porta e não vai ter ninguém. O chaveiro abre a porta, a polícia acompanha e começa a pegar, enrolar o tapete, pegar os pratos. Não é que vai quebrando todos os pratos, eles até agem com um certo cuidado. Mas tem coisa, não dá. O pessoal põe geladeira em cima da cadeira e vai que vai, entendeu? Então o despejo que foi feito comigo não foi nada carinhoso. Arrancava os armários embutidos. Hoje eles têm mais cuidado, tá? Mas também até certo ponto. E outros móveis vão ficar num galpão e você sabe se lá... Sabe, o inquilino tem o direito de saber onde ficarão. Mas ainda assim, já precisam ser os bens... Aí por aí, documento. Então, é muito penoso isso. É isso aí. Nosso tempo acabou. Foi muito bom ter o doutor aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas, dicas. Passa rápido, mas é gostoso. Passou rápido. Eu espero que o senhor volte aqui. Doutor Marcos, meu amigo, obrigado pela sua participação. Com certeza virão novos convites e tenha certeza que a nossa audiência vai ouvir muito suas sugestões e dicas aí, porque a sua imobiliária é pé no chão, né? Trabalha ali afinco e com muita gestão através de você que é o líder lá. Acho que tem muito exemplo a ser dado. E vou te dar aqui uma lembrança, que é a nossa caneca do SP Imóvel Cast. Para quando você tomar o seu café aí
de manhã no escritório, lembra dessa entrevista aqui, foi muito legal. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer a todos o espaço, que é onde a gente puder difundir essas ideias, é sempre bom, é bom para todo mundo. Compartilhar isso aí. Muito obrigado, linda caneca. Valeu. Gente, se eu pudesse dar mais uma parte, uma informação, para nós usarmos muito da nossa fé. Hoje em dia, eu não sei qual a religião de cada um, se é budista, se é católico. Eu sou católico, eu sou devoto de Santo Antônio. E eu fiz um propósito, a cada negócio fechado, eu dou uma retribuição. No caso do Santo Antônio, ele dedicou a vida em ajudar aos pobres, dar pão para os pobres. Então, eu me dedico a isso. Eu me dedico a cada negócio fechado a fazer essa contribuição. É um jeito que eu encontro de devolver para o mundo as coisas boas que eu tenho, graças a Deus, entendeu? Nós somos abençoados, dá tudo certo. Tem fase que não dá, tem negócio que às vezes o contrato está pré-assinado e volta para trás, mas é aquilo, faz parte. Via de regra, nós somos vitoriosos. Então, você que é do budismo, que tem o seu orixá, fechou um negócio, faça esse propósito que numa hora difícil é uma coisinha a mais para te ajudar. É Deus lá, o Criador, falando, vai ter que dar certo que também você é ajudado. Sei lá, eu tenho isso na cabeça e isso ajuda muito. Então, seja quem for, qual for a sua religião, pense em devolver, ou mesmo que não tenha nenhuma, pense em devolver para o mundo aquilo de bom que você está recebendo, aquele negócio que você está fechando, tá? De alguma forma. E vale a pena. Bela mensagem. Isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Valeu. gente. Mais uma vez pelo mimo. Fico agradecido pelo espaço. Valeu. Sempre que precisar, conte conosco. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.